Era até uma questão que eu queria trazer, que eu tinha anotado aqui. Os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, mas tem muitas pessoas por aí que acabam considerando os fundos como híbridos, né? Ele tem tanto essa volatilidade de uma ação, quanto um retorno, algo um pouco mais fixo, como a renda fixa, e justamente tendo fundos voltados para o crédito, para securitização, com os fundos de papel, a gente tem aí essa beleza, né, de ter um pouco dos dois. Queria entender justamente essa questão da renda fixa, o ponto que você estava trazendo de que, por mais que a renda fixa esteja indo bem e que, de novo, temos várias pessoas falando de que é o ano da renda fixa mais uma vez, a gente não está vendo esse retorno tão grande para os fundos de papel. Até no próprio IFIX a gente vê que nem eles estão conseguindo ajudar o IFIX ali. Como é que o ano está tá acontecendo para esses fundos? O que está acontecendo? Queria que você explicasse um pouco mais do porquê que está tão descontado. E acho que aqui existe uma grande oportunidade, né? Porque justamente, mesmo os fundos, que são os fundos de papel, que se beneficiam desse ambiente de juros mais altos e potencialmente inflação mais elevada, né? Porque você tem fundos com carteira ligada à inflação, fundos com carteira ligada ao juro pós-fixado. A gente na casa, inclusive, tem essas duas estratégias super claras, assim, é muito fácil até da pessoa enxergar qual fundo faz o quê. Então esses fundos deveriam agora se beneficiar muito do ponto de vista de retorno dividendo, né? A carteira vai acompanhar a elevação da inflação e vai acompanhar a elevação de juros. Eu acho que tem uma oportunidade incrível. E por que as pessoas não estão aproveitando? Eu acho que ainda tem esse mau humor que contaminou o mercado, efeito juros e efeito tudo isso que a gente discutiu antes. E você me perguntar, putz, as pessoas estão certas de ter esse receio? Eu acho que sim e não. Sim, se você olhar numa primeira análise, mas quando você avalia fundos especificamente entende a qualidade do que está ali dentro, você observa que a chance de fato de você ter um prejuízo com aqueles ativos, então, vou falar aqui de um fundo de papel de alta qualidade, né? São os fundos que financiam imóveis de primeira linha, que tem a garantia do ativo, que tem empreendedores e empresários sérios por trás da operação. Esses são ativos que são a prova de país em crise. Então hoje a pessoa consegue comprar justamente essa cota muito descontada. Para dar uma referência para você, um dos nossos principais fundos, que é o Quina Índice de Preços, Canip, é o maior fundo do Brasil, inclusive. Ele hoje negocia em valores nominais perto de 20, pelo menos 15 reais abaixo do pior dia do Circuit Breaker de 2020, que foi assim, uma Covid, crise imobiliária, além de sanitária, foi uma crise imobiliária gravíssima. Era um fundo muito menor do que hoje, a gente quase triplicou o tamanho dele nesses 5 anos. E hoje, não estamos vivendo uma crise imobiliária, ele negocia 15 reais, já chegou a negociar 20, abaixo do pior dia daqueles fatídicos circuit breakers que ocorreram quase 5 anos atrás. Então veja o tamanho do estresse que a gente está lidando aqui. Só que hoje a diferença é que a gente não tem ativos fechados e em risco. A gente tem ativos funcionando e especificamente são performances muito boas. Então a gente diferencia, por exemplo, shopping centers. Os shoppings têm uma performance até o momento incrível, resultado atrás de resultado maior ano a ano. Idem, galpões logísticos, prédios de escritórios também se recuperaram muito, que é um outro segmento que a gente atua bastante. Então a pessoa física está tendo a chance de comprar uma cota ultra descontada, porém com um fundamento muito preservado. Você pode me perguntar, mas não vai ficar ruim? Esses ativos não vão ficar ruim? Pode até ser, né? Mas não a ponto, eu acredito, é uma visão pessoal, de a gente ter inadimplência na carteira. Porque a gente tem que lembrar que esses CRIs, como eu disse, eles financiam propriedades muito importantes, que têm um nível de garantia muito elevado e, além disso, empresários muito capitalizados por trás. Obviamente você fala, mas é uma mágica? Não, esses empresários estão sofrendo nesse momento, porque ele está pagando um juro mais alto, o ativo dele
perdeu o valor se ele for reavaliar o ativo, está sobrando menos dinheiro para ele como dividendo, mas para nós, única e exclusivamente do ponto de vista de credores, que é o que importa para os fundos de papel, a operação está preservada e a gente tem um grau de confiança, mesmo uma deterioração adicional econômica, que essas dívidas vão continuar sendo honradas. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade muito importante para a pessoa física, investidores em geral, mas especialmente para a pessoa física, que é a grande estrela da classe fundos imobiliários, aproveitar nesse momento. E o que a gente tem visto é justamente o contrário. As pessoas ficam vendendo nesse momento de quase inflexão, assim. Então, isso é difícil. Obviamente, cada um tem sua tolerância a risco, muitas vezes a pessoa não entendia que poderia haver uma volatilidade desse tamanho, mas de fato o que a gente vê agora é um ótimo momento de entrada, ou pelo menos de manutenção, né? Eu não recomendaria uma pessoa física vender um ativo de alta qualidade nesse momento, porque a gente pode estar perto de uma retomada técnica de juros, enquanto você tem a carteira ainda muito saudável. Então, acho que tem que ter um pouco de cautela e paciência para não materializar um prejuízo precocemente. Acho que essa é a minha leitura, assim.